Vejam ele olhando de cabeça erguida, olhando nos olhos, reforçando a ideia de que ele não é um covarde, que não está se escondendo os algozes, encarando no olho. Isso por si só deveria anular o julgamento. Só isso deveria ser o bastante para anular o julgamento. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Trump vai acompanhar os julgamentos do STF de perto. É isso mesmo. O governo de Donald Trump está atento a 3 processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e podem ter repercussões diretas para a liberdade de expressão e a política internacional. Um dos casos envolve um inquérito sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem como alvo usuários das redes sociais e plataformas como o X de Elon Musk. Medidas determinadas pelo magistrado levaram a Embaixada dos Estados Unidos a se manifestar contra o que classificou como censura. Em resposta, Trump Media, empresa ligada ao presidente norte-americano, acionou a Justiça dos Estados Unidos contra Moraes. Outro julgamento de interesse da gestão Trump diz respeito à possibilidade de responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados por usuários. E por fim, a terceira pauta acompanhada de perto por Trump diz respeito ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no chamado inquérito do golpe. O republicano norte-americano, que mantém laços próximos com Bolsonaro, interpreta o processo como parte de uma suposta perseguição política contra a direita no Brasil. Certamente Donald Trump está de olho nos julgamentos conduzidos por Alexandre de Moraes para registrar os abusos e violações do magistrado como provas para futuras sanções contra o ministro. Enquanto isso, nervosismo e mãos trêmulas de Moraes chamam a atenção no julgamento de Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos e compareceu na sessão de julgamento do acatamento ou não da denúncia contra ele apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Assim, Bolsonaro e Moraes ficaram frente a frente. Nesse reencontro, um fato chamou a atenção e tem sido bastante comentado nas redes sociais. Enquanto o ex-presidente aparentava bastante tranquilidade, o ministro estava visivelmente nervoso, trêmulo, demonstrando total insegurança. Parecia até que era Moraes que estava prestes a se tornar réu. Veja o vídeo. Essa imagem do presidente e essas imagens, isso tem um peso. Eu acho que a gente tem uma outra imagem também do que eu mandei no nosso grupo de pauta do presidente. Políticos que estão na situação do presidente Bolsonaro, eles não podem perder o que se chama de photo op, né? A oportunidade de foto, a oportunidade de aparecer em uma foto histórica. Então, o julgamento coloca o presidente numa imagem favorável. Vejam ele olhando de cabeça erguida, olhando nos olhos, reforçando a ideia de que ele não é um covarde, que não está se escondendo os algozes, encarando no olho. E aí sim a despreocupação é genuína. Enquanto os caras estão lá sedentos por prenderem ele está genuinamente lá mexendo no celular ou olhando eles nos olhos. E eu volto a dizer, o arquétipo do mártir do Calvário. Então, o arquétipo do mártir, por exemplo, diz respeito a alguém, no caso o Bolsonaro, que sofre, que se sacrifica por uma causa maior. Ele está em julgamento diante do Supremo Tribunal Federal? Sim, mas ele só está nessa situação porque ele decidiu se colocar à frente, se sacrificar pessoalmente e encarar a ditadura que se instaurou no Brasil. E o Calvário é a jornada de sofrimento extremo do justo. Um cara que tá com a vida feita, tem dinheiro, é famoso, querido pelo povo, e mesmo assim está decidindo gastar o seu tempo, esforço e vida pelo propósito de lutar pelo Brasil. E isso, o Calvário termina com o quê? Com a redenção, com o vindicated, com ele sendo vindicated, né? Redimido, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. E não fosse a presença dele triunfo suficiente em razão dessas coisas que eu citei, mas temos outro fato positivo, que é o presidente Bolsonaro ganha, depois desse julgamento, a última palavra no fim dessa coletiva. E se o presidente for inteligente, ele só precisa passar 3 mensagens.
outra técnica de opinião pública que é muito interessante. As pessoas têm dificuldade de assimilar mais do que 3 pontos. Bastam esses 3. 1, eu estou aqui para assistir isso que é uma verdadeira caça às bruxas. De novo, copia o dever do Trump. 2, esse ponto é muito importante. O mundo inteiro está vendo a vergonha que se tornou o Brasil diante desse julgamento político. Os olhos do mundo estão atentos ao Brasil. 3, não sou eu quem está no banco dos réus, mas todos do movimento político do qual eu represento. O Trump formulou isso de uma forma um pouco diferente. O Trump disse assim, e foi esse o ponto central da defesa dele. Eles não querem me pegar, eles querem pegar você. Eu simplesmente estou no caminho deles. E é de fato o que está acontecendo. Não é o Bolsonaro no banco dos réus. Somos todos. E aí não depende se você não gosta do Bolsonaro, acha ele meio frouxo, não gosta, etc, etc. Não importa. O Bolsonaro está lá como bode expiatório dos nossos pecados, na visão dessas pessoas, que são acreditar no que a gente acredita. Uma visão de que o Brasil é uma nação autônoma com a sua identidade e não parte de uma aldeia global, de que nós temos uma cosmovisão baseada no cristianismo, que nós acreditamos na família como centro fundamental da sociedade e no indivíduo dotado das suas liberdades individuais. Esse é nosso movimento político e que nós estamos revoltados contra a forma como eles do establishment usurparam poder. Já que eles não conseguem vencer isso nas urnas, eles querem vencer, como tentaram nos Estados Unidos, vencer na base da porrada. E o Bolsonaro é o bode expiatório, ele precisa ser esmagado para que o nosso movimento político seja esmagado. Um movimento político que responda a você, se é o seu movimento político, você que está assistindo, você que está no chat, você que está nos comentários. Então não é o Bolsonaro no banco dos réus. E aí entra essa notícia. Encarada de Moraes e post no plenário. As reações de Bolsonaro durante o julgamento no STF sobre denúncia do golpe. A encarada em Moraes e post do plenário. A encarada. Toda luta de boxe, do UFC, do que quer que seja, ela começa com uma encarada, onde os dois lados mostram: eu estou disposto a lutar com você até o fim. E é isso que Bolsonaro está fazendo com Alexandre de Moraes. Não obstante, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista lógico, isso destrói a ideia de que o presidente estava pensando em uma fuga, que ele seria covarde ou qualquer coisa do gênero. Porque, volto a dizer, não deveria estar no Brasil, mas agora que está, não tem como sair. Então, qual é a saída? Derrotar o Alexandre. A gente vai falar no programa de hoje sobre como. Porque parece para alguns impossível, mas não é. Então eu quero ver como é que vai ficar a galera do X agora que ama chamar de frouxonário, que ele arregou pro Alexandre. A mesma galera que parou de usar o X na primeira oportunidade, quando tiveram medo da multinha que o Alexandre disse que ia dar para quem usasse VPN. Quem tomou a multa? A mesma galera que chama de frouxonário abandonou o X porque não tinha medinho de usar VPN. Os valentões da internet, será que eles teriam coragem de hoje sentar lá e encarar o Alexandre de Moraes olho no olho? E, aliás, o Alexandre parecia que estava meio tremendo, um pouco mais que normal. Né? Não sei, nervoso, emoção. Né? Vejam esse tweet do Frei Rodrigues no X. Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Será que esse papel está tremendo de emoção? Para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde. Olha a tremedeira do papelzinho. Para o dia 26. É o relatório, presidente. Eu não sei, respondam nos comentários se vocês acham que o Alexandre estava bebendo. Talvez. Mas se o Alexandre estava tremendo de nervoso, de emoção, de alegria, voz meio trêmula, né? Não parece o Alexandre de sempre. Talvez não contasse com a presença do presidente Bolsonaro lá. Talvez. Mas pode ser que não.
Pode ser que não. Esse fudúncio que vocês estavam ouvindo no fundo era o doutor Sebastião Coelho, advogado do Felipe Martins, que estava tocando o zaralho porque não foi permitido entrar para assistir o julgamento, sendo que o Felipe Martins é um dos réus nessa ação. E se você não viu, ele acabou sendo preso no Supremo Tribunal Federal. Foi preso supostamente por desacato. E eu aproveito para tranquilizar a audiência, porque eu conversei hoje mais cedo, logo depois do incidente, com o doutor Sebastião Coelho, e ele está bem, em liberdade, e está também peticionando as presidências do Supremo Tribunal Federal e a OAB para pedir a preservação das câmeras de onde ele foi detido. O que aconteceu foi que, aliás, ele recebeu uma voz, nas palavras do próprio doutor Sebastião, voz de prisão no Supremo Tribunal Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele passou 40 minutos em custódia. E, obviamente, como não houve confirmação de flagrante, ele foi solto. Ou seja, mais uma vez prenderam ele sem qualquer motivo para coagir um advogado. Deixaram ele de fora porque ele era o único que tinha enfrentado até hoje Alexandre de Moraes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Deixaram de fora e tentaram prender para coagi-lo, que é mais um capítulo dessa história triste da nossa ditadura, um vexame internacional, como, aliás, todo esse julgamento hoje. Eu recuo o Fux. Pessoal, o julgamento da denúncia da PGR sobre o caso do golpe teve uma boa surpresa hoje. Uma boa surpresa. Com o ministro Fux subindo o tom, mantendo a sua posição e a sua coerência e demolindo os argumentos imorais de que o órgão competente para julgar o caso do golpe seria a primeira turma. E mais ainda, o Fux deu uma pedrada nos colegas do STF, chegando até a dizer o seguinte, aspas, pior do que juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Foram as palavras dele. Vou repetir. Pior do que um juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Por quê? Porque quando ele é incoerente, tem algo que está decidindo por trás, tem uma razão de decidir que não está aparecendo. Existe uma razão oculta de beneficiar um, prejudicar outro. Por isso que o juiz incoerente é tão ruim e por isso que essa fala do Fux é tão importante. Então, opa, vamos lá, bora assistir aqui esse vídeo, esse momento juntos, porque vale a pena ver. Você vai constatar no vídeo a elegância, a diplomacia do Fux, mas também as críticas que ele mandou aos colegas. E depois do vídeo, eu vou te contar por que essa divergência do Fux ela é tão importante. Acompanha aí comigo. Foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se a tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Altimelo, o professor de todos nós, dizia se a competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos regimento, foi 11 de março, nós estamos no dia 25.
E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na recidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vezes para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então eu peço todas as vezes para colher essa planilha. Gente, olha só. O Fux, ele criticou, ele detonou os coleguinhas do Supremo, principalmente o Moraes e o Dino, que fizeram votos dizendo que a questão da competência do Supremo e da primeira turma para julgar esses casos relacionados ao 8 de janeiro já estava pacificada. Aí o Fux veio tratorando e disse, nananina não, essa questão não tá pacificada assim não. Aqui no Supremo a gente muda, depois muda de novo, depois muda mais uma vez, depois muda para deixar tudo como era antes. Basicamente dizendo que o STF faz julgamentos de acordo com a conveniência, com os ventos políticos, que decide de acordo com a ocasião, o que é algo que todos nós já sabemos. Ou seja, eles julgam mesmo de acordo com a capa do processo. E depois, para não criar um climão, para não ficar ruim com os colegas, ele diz, olha, eu não estou dizendo aqui que julgam de acordo com a capa do processo. Olha, se ele teve que dizer isso é porque justamente era o que a mensagem estava passando. Ele diz que são divergências científicas. Alguém acredita nisso? É sério. Todo mundo sabe o que acontece por lá, mas o Fux simplesmente fez um aceno diplomático. O que ele disse foi, olha, eu não vou ser incoerente, nem vou acusar vocês, mas cada um age segundo a sua consciência. Você ficou surpreso com esse posicionamento do Fux? Gostou de ver ele divergindo? Veja que ele disse, olha, ou esses caras não têm foro privilegiado e vão para a primeira instância, ou então, se eles têm, tem que ser julgado de acordo com a regra do foro privilegiado. E presidente, ex-presidente, aí tem que ir para o plenário. Você gostou dele ter divergido? Se sim, então curta aí o vídeo e presta atenção aqui que eu vou te explicar a importância disso. Um dos principais motivos para Alexandre de Moraes querer que esse caso fique na primeira turma e não no plenário é justamente porque na primeira turma ele tem uma influência maior sobre os ministros para conseguir vitória e unanimidade em tudo, que é o que ele quer. Porque ele quer mostrar força, poder, união do Supremo nesse caso, uniformizar a narrativa, ele quer condenar todos e principalmente Bolsonaro de maneira rápida e definitiva. Mas aí, se o ministro como Fux diverge, isso dá muito espaço de manobra, tanto jurídica como de comunicação para as defesas, que ganham um fôlego, um respiro, para mostrar como os argumentos delas estão certos e que não existe essa unanimidade assim em relação aos argumentos lá no STF. E mais, a divergência no julgamento é importante depois para as defesas, quando elas forem recorrer das decisões do STF, para mostrar que existem outras interpretações legítimas, talvez mais adequadas a respeito daquele assunto. Seja um recurso dentro do próprio STF, que a gente sabe que tem pouca chance, mas só Deus sabe o que vai acontecer com o passar do tempo, ou ainda um recurso internacional para uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso, pessoal. Eu assisti atenciosamente a cada minuto dessa sessão que aconteceu agora, nessa terça-feira de manhã, pela aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro e outras 6 pessoas. Nesse primeiro momento, as defesas tiveram ali um espaço para falar 15 minutos, cada um defendendo o seu respectivo cliente. Então nós tivemos ali 7 advogados defendendo 7 pessoas que estão sendo acusadas pela denúncia do Paulo Gonet, fabricada junto com o Alexandre de Moraes e a parte da Gestapo, da Polícia Federal. Bom, o que eu percebi? Vou fazer um resumo aqui. O que eu percebi? E onde que eu estava apreensivo nesse dia de hoje? A defesa foi dada a defesa 15 dias para preparar a defesa, né? Enquanto a acusação teve 60 dias. E eles tiveram um plano. O plano era muito simples. Dar a eles menos tempo para poder preparar uma defesa e soterrar eles de informação, arquivos inúteis. Só para você ter uma ideia, foram 40 mil arquivos, mais de 100 mil documentos que foram jogados de forma desconexa, totalmente embaralhados, para que os advogados de defesa tivessem o prazo de 15 dias para preparar a sua defesa. A expectativa da Suprema Corte, do Moraes e do Gonet, é que eles fossem incapazes de, em 15 dias, fazer uma defesa decente, que eles ficassem atordoados, mas isso não aconteceu. A verdade é que os advogados foram brilhantes hoje. Eu vou ser sincero, a defesa que cada um fez ali, sem exceção, foi simplesmente brilhante. Obviamente, cada um focando no seu cliente. Agora,
a defesa que o advogado do Bolsonaro fez, ela se sobressaiu. Todas foram muito boas, né? Provando, ponto a ponto, como que não existe tentativa de golpe. Não é que eles não estiveram envolvidos, não existiu tentativa de golpe, não foi assinado nenhum documento, não foi dada nenhuma ordem, e não só isso. Provaram que até agora os advogados não tiveram acesso a todo o material apreendido. Para você ter uma ideia, eles não tiveram acesso a todos os áudios e todas as filmagens das delações de Mauro Cid. Apenas os trechos que o Alexandre de Moraes decidiu que eles poderiam assistir. Então eles falam que eles estão lutando contra os melhores momentos da acusação, mas eles não podem ter os melhores momentos da defesa, que é onde eles podem tirar trechos de conversas dos acusados, dos seus clientes, e mostrar que a defesa está mentindo. Isso por si só deveria anular o julgamento. Só isso deveria ser o bastante para anular o julgamento. Então vamos lá, não tiveram acesso a todo o conteúdo, tudo que foi apreendido. Advogados que não tiveram acesso, por exemplo, aos celulares, às informações apreendidas no computador do seu cliente, para poder analisar se houve contexto naqueles trechos que foram separados. Naqueles trechos que foram separados. O advogado do Bolsonaro usou um termo que eu achei impressionante, que eu achei muito bom, que são os romancistas da Polícia Federal. Romancistas da Polícia Federal, porque o que eles estão escrevendo é uma peça de ficção, onde eles mesmos entram em contradição. Um advogado mostrou claramente que o PGR, o Gonê, ele entra em contradição quando ele faz uma acusação para uma pessoa, mas logo na frente da mesma peça, ele fala que aquela pessoa não participou de tal reunião, ou que aquela pessoa não tem nada a ver com aquela decisão. E o advogado falou uma coisa que é interessante: eu não preciso apresentar provas para os meus clientes. A peça de acusação é a prova de inocência. As contradições da própria peça de acusação, elas são bastantes para inocentar os clientes. Aí vem um detalhe que eu achei interessante. Não encontraram, na peça de acusação, não há nenhuma conexão entre os acusados e o 8 de janeiro. Zero, absolutamente nenhuma. A coluna vertebral de toda acusação é a delação do Mauro Cid, que teve 11 versões. E a última que eles aceitaram foi depois que ele foi ameaçado, e ameaçado de prender o pai, esposa e filha. Isso mesmo, pai, esposa e filha foram houve uma ameaça de perseguição através do judiciário do Alexandre de Moraes, e aí ele deu a versão que estava corroborando com a Polícia Federal, ou seja, foi invertido. Não é a delação ser feita e a Polícia Federal buscar as provas, não. A Polícia Federal chegou com a narrativa e o Mauro Cid simplesmente confirmou a narrativa da Polícia Federal. Mas a parte que para mim foi a melhor de todos é essa daqui do crime impossível, quando o advogado do Bolsonaro fala isso. Momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? Dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Você entendeu? Para ficar bem claro. Eles estão acusando o presidente Bolsonaro de um crime, de derrubar o presidente eleito, que começou em 2021 numa live, quando ele ainda era presidente. Então é como se ele estivesse dando golpe em si mesmo. Isso também por si só deveria ser o bastante. Gente, nós estamos falando aqui do momento mais vergonhoso, do nível mais baixo que a Suprema Corte Brasileira já chegou. Sinceramente, esse dia de hoje entra para a história como a maior vergonha que a Suprema Corte já passou em toda a sua história. Eu fico imaginando os antepassados, né, os anteriores ministros do STF, se eles pudessem ver isso agora. A vergonha que eles não sentiriam em ver o que a corte se transformou. E um detalhe que eu reparei. Boa parte da acusação contra o Bolsonaro envolve liberdade de expressão. Vou te explicar por quê. Eles estão falando que devido a uma live que o Bolsonaro fez em 2021, acarretou nas manifestações do 8 de janeiro, quando ele incitou as pessoas a desacreditar das urnas e tudo mais. Então, peraí. Então, a fala do presidente Bolsonaro incitou pessoas quase 2 anos depois, a irem para as ruas e fazer vandalismo? Então eles querem condenar ele por um golpe por causa da fala dele, que causou uma consequência 2 anos depois para um grupo de pessoas à esplanada dos ministérios? É uma tentativa, mais uma vez, de responsabilizar a fala por atos criminosos. Então vamos supor, para você entender,
Se você grava um vídeo falando que você está indignado com o Lula, porque por causa do Lula os preços dos alimentos estão subindo, e daqui a uma semana alguém jogar um ovo na cabeça do Lula, você jogou ovo na cabeça do Lula. Você é responsável por esse ato antidemocrático de jogar um ovo na cabeça do Lula, porque em um momento você mostrou indignação pelas ações do presidente da República. Bolsonaro mostrou indignação com as ações do TSE, do STF, a população se rebelou 2 anos depois, ele é o culpado de tudo. Surreal o que está acontecendo no nosso país. Mas, para concluir, esse é o resumo, tá? Foi um momento de vergonha. Eu vejo que eles destruíram a acusação, o STF saiu dessa espancado, eles devem estar agora almoçando, preocupados. Obviamente, o voto a gente já sabe, é tudo um teatro, não há justiça. Mas que foi bom eles ali, Moraes, tendo que ouvir as pessoas destruindo tudo que ele fala para a imprensa e não tem ninguém para rebater, vale por si só. Então, eu recomendo, se você quiser, tiver tempo, assista tudo, porque é um momento mais baixo da Suprema Corte Brasileira. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.